Muito bem, que bom que você chegou aqui à nossa quinta aula, que é a aula sobre contexto de mercado. E aqui eu vou trazer informações riquíssimas para você e que me custaram alguns anos e alguns prejuízos e algumas raivas que se eu soubesse dessas informações antes eu não teria passado, não teria vivido. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e, se necessário for, rever esse vídeo algumas vezes para que você consiga amadurecer e consiga ter esse sentido aqui para você também. Ah, caso você não consiga compreender aí as coisas que eu vou falar, não se preocupe, porque isso vai fazer parte da nossa rotina diária da mentoria, das salas ao vivo que vocês vão participar e vocês vão pegar o jeitão disso com o passar do tempo, tá certo? Bom, esse site aqui é o primeiro, é a primeira informação que eu gostaria que vocês tivessem. Panoramalatos com dois as.com.br. Você vai preencher um cadastro simples e você vai ter acesso a essas informações que são primordiais para que vocês tomem decisões. E a primeira informação que aparece aqui é sobre o DXY, que é um indicador que vai dizer sobre a força do dólar em comparação com outras moedas. Então, quando a gente vê o 0,31% verdinho aqui, significa que é o 0,31% de alta, nós estamos vendo que o dólar está forte em relação às principais moedas do mundo, ok? E aí, quando nós vemos a relação entre dólar e real, geralmente, na maioria das vezes, quando o dólar está positivo, o real está negativo. Por quê? Fica mais caro comprar dólar. Então, quanto mais o dólar sobe, mais o real tende a descer. No entanto, nós estamos vendo uma situação contrária aqui. O dólar está a 0,31% de alta e o real está valorizado aqui em 0,87% de alta. Então, como assim? O dólar está alto, mas o real está mais alto ainda, está mais valorizado ainda, né? E por que que isso está acontecendo? Por que que essa relação está acontecendo? Está acontecendo porque o Trump ele vai colocar agora no começo de abril, né, as tarifas em vários países do mundo. Então, muitos investidores eles estão retirando dinheiro do mercado norte-americano. Segundo Pablo Spire, são 5 trilhões de dólares que estão sendo direcionados para países emergentes, e o Brasil é um país emergente. Então, apesar do dólar essa semana ter saído de 5,6%, né, de 5,6 para 5,73, como a gente está vendo, então, teoricamente, a gente teria uma desvalorização do real. O carry trade, que é essa transferência de dinheiro de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos, está sendo tão intensa que o nosso indicador de valorização da moeda está sendo alto, tá? Então, essa combinação é uma exceção à regra pelo momento que nós estamos vivendo por conta da geopolítica, tá certo? O S&P 500 é o índice das 500 maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos, tá? E aqui ele está apresentando 0,1% de alta, muito pertinho de zero, então a gente entende que o mercado está dentro de uma zona neutra, tá certo? Inclusive também porque hoje é sábado, o volume de investimentos ali não existe praticamente, né? Então não tem por que esse número ser diferente aqui, tá? Existem aqui quadros, reportagens, links de artigos que são de extrema importância aqui para a gente, né? Por exemplo, isenção do IR até 5 mil passará no Congresso, mas haverá debate, diz Haddad. E aí a reportagem completa está aqui na Infomoney. Governo quer oferecer preço menor em primeiro leilão de gás natural do pré-sal, mas esbarra na Petrobras. Quer saber um pouco mais sobre isso? Quer saber um pouco mais sobre Petrobras? Veja a reportagem completa aqui no Valor. Existem aqui alguns artigos em inglês
E se você tiver dificuldades com isso, você só clica aqui em traduzir, que a tradução automática aparece. Então, vem aqui, os fãs japoneses de beisebol são. Bom, aí vai falar de beisebol, isso aqui não vai me interessar para ler, né? Não espere que os Estados Unidos reduzem sua presença militar na Ásia e do Pacífico, dizem os analistas. Trump não pode ter explicado sua posição no Mar da China Meridional, mas aí as implantações estão chegando e só serão mantidas de acordo com observadores. Então, aqui nós vamos ter diversas notícias importantes e que podem acender alertas ou diminuir o nível de alerta em relação a tensões geopolíticas, tá? E é importante que você se atualize, se mantenha atualizado e acompanhando essas notícias. Ah, Marcelo, mas eu acho que notícia enviesa o nosso olhar para compra e para venda. Bem, a gente sabe que existem manipulações da mídia para que o mercado caminhe no sentido oposto. Então, eu acho que uma coisa é você acreditar piamente numa notícia, outra coisa é você entender o contexto que está acontecendo e parar para observar se aquela notícia ela está se refletindo de acordo com o seu impacto no mercado ou de maneira oposta, para que você possa ficar atento aí em que fonte tá te manipulando ou qual fonte não está te manipulando. De uma certa maneira, é muito importante filtrar todas essas notícias para que realmente você não fique enviesado, tá bom? Existem aqui os futuros, né, que são negociados nas bolsas ao redor do mundo. Agora, na bolsa brasileira, o que influencia majoritariamente é os Estados Unidos, tá? Às vezes a gente vê alguma coisa da China que traz algum impacto, às vezes não, do Japão, enfim. Tudo está correlacionado, mas a maior força vem do mercado norte-americano, tá certo? Então, na hora que a gente vê S&P 500 em alta, Nasdaq em alta, a gente pode entender que o mercado está aquecido e a gente pode acompanhar em alguns momentos esse crescimento do mercado e às vezes a gente pode ir para a direção oposta. Então, nos primeiros momentos do mercado, você precisa avaliar qual está sendo o comportamento do ativo que você está operando, seja o mini índice ou o mini dólar, se ele está indo no mesmo sentido dessas duas bolsas ou se está indo em sentido oposto, tá bom? A gente tem a bolsa de Xangai e de Hang ambas chinesas, tá? Que estão negativas. Então a gente tem o Hang Seng a 2,19% de baixa e o Xangai a 1,29% de baixa. Essas situações, tanto do mercado norte-americano e da China, elas podem mudar diversas vezes ao longo do dia, a depender dos acontecimentos. A China está para divulgar aí um plano de investimentos para o desenvolvimento do país, e se isso acontecer, esse número negativo poderá ficar positivo, tá? A China, às vezes, tem a sua relação também com a Rússia, e a Rússia e os Estados Unidos estão agora numa espécie de parceria em relação ao conflito com a Ucrânia, fazendo com que a Ucrânia queira ceder, eles querem que a Ucrânia ceda alguns territórios que foram conquistados pela Rússia, para entregar para o Vladimir Putin, e o Zelensky não quer nada disso. Então, essas situações, os ataques entre Israel e Hamas, o Trump ameaçar o Irã, porque o Irã está financiando terroristas, e o Irã é um país que tem bomba atômica, e o pessoal é muito extremista, todas essas coisas elas vão acendendo alertas e vão influenciando os investidores ao redor do mundo, e tudo isso pode influenciar no mercado financeiro. Então, para que essa matriz de acontecimentos tomem um rumo para fazer com que o dólar suba ou que o dólar desça, vai acontecer, e o dólar vai impactar tanto o mini dólar quanto o mini índice.
E aí a gente tem que entender que geralmente, quando o dólar sobe muito, o índice cai, mas não é uma regra. Às vezes o dólar está subindo e o mini índice também está subindo, tá? Como é o caso que nós estamos acontecendo, que nós estamos vivendo neste momento, tá bom? Aqui nós temos a Nasdaq, onde a gente tem os papéis, as ações da Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Tesla, Intel e AMD. Quando todos eles estão positivos aqui, então significa que a gente tem um mercado aquecido, né? E esse mercado aquecido, ele pode trazer uma representação também positiva para o Brasil, e às vezes pode trazer uma repercussão negativa para o Brasil. Então a gente vai precisar observar qual é o comportamento da volatilidade do interesse do investidor no Brasil para que o preço suba ou desça. Então tudo isso vai depender de observação. O minério de ferro é um produto que é de extremo interesse para as mineradoras. Aqui no nosso caso, no Brasil, que a mineradora que mais influencia, que tem a maior quantidade de papéis na Bolsa Brasileira é a Vale do Rio Doce, tá certo? E aqui a gente está vendo que ela está com uma alta de 0,72. Quanto mais a Vale estiver positiva, maior a nossa probabilidade da gente também ter uma motivação para investimentos e compra de minério de ferro. Quando o WTI e o Brent, que são dois ativos que estão relacionados ao petróleo, o WTI mais voltado ao interesse norte-americano, porque ele tem um refinamento diferenciado em relação ao Brent, e o Brent mais interessante, que afeta mais a volatilidade do preço da Petrobras, quanto maior for o indicador do Brent, maior o interesse comprador dos papéis da Petro. E o contrário é verdadeiro, tá certo? E nós também vamos ter aí o mercado financeiro, né, o segmento financeiro, os bancos, que quando eles estão em alta, a gente vai ter o Itaú como principal papel que vai influenciar os preços e a volatilidade aqui no Brasil. E essas três empresas, Vale, Petrobras e Itaú, elas precisam estar correlacionadas com a taxa de juros futuros que aparece nesse quadrinho aqui, tá certo? Quanto mais alto os juros estiverem, mais caro os papéis estão, portanto, maior o interesse das pessoas em se desfazerem desses papéis para poder realizar o lucro que eles tiveram quando eles compraram um papel mais barato. E quanto mais negativo estiver os juros futuros, mais barato esse papel está. Então, existe uma motivação para que esses papéis sejam comprados, para que eles possam ser vendidos mais caros. Então, como no day trade você pode ganhar tanto na compra quanto na venda, quando os juros estiverem muito altos, 1,5, 1,8, 2% de alta aqui, maior a probabilidade de você vender o papel e ganhar dinheiro na diminuição dele. E quanto mais baixo aqui, mais interessante você comprar para que você possa realizar também o seu lucro quando esse papel voltar a ficar em níveis de taxa de juros mais altas. E nós temos na economia ciclos de mercado que vão fazer com que os juros sejam maiores e menores. Tá? Então, a gente teve, algum tempo atrás, a economia tendo a taxa Selic a 13,75%, e atualmente, recentemente, a gente teve aí uma elevação da taxa de Selic para 14,75%, né? E foi aprovado aí para 15% a elevação da taxa de juros, e talvez a gente tenha ainda mais uma elevação, tá? Então, quanto mais alto está a taxa de juros, mais caro os ativos ficam e, por enquanto, a gente está vendo o papel se valorizar, tá? Mas
passado esse momento de tarifação do Trump, passado esse momento de carry trade dos investidores colocarem o dinheiro no mercado interno, é, se o Congresso vai aprovar ou não a isenção da cobrança do imposto de renda, é muito tranquilo para que os grandes investidores que atualmente estão aportando aqui no Brasil retirem o dinheiro do Brasil e voltem a colocar o dinheiro em outros países mais desenvolvidos. E aí a nossa bolsa despenca. Então a gente está tendo uma movimentação de alta que a gente precisa ver se isso vai conseguir ser sustentado, o que de acordo com o que eu tenho acompanhado de notícias, acho muito difícil. Então, a gente está vivendo um momento de alta que ele vai dar uma oscilada durante algum tempo e depois que as pessoas se acostumarem com esse negócio das taxas, e a gente não sabe se a especulação do Trump, da China, realmente vão acontecer, se o conflito de Rússia e Ucrânia vão acontecer ou não vão acontecer, a gente provavelmente vai ter aí um momento aonde os papéis devem cair um pouco ou muito, tá? Então, não se preocupe em querer entender tudo isso e achar que o que eu estou falando agora vai ser verdade amanhã. O mercado é dinâmico, ele muda todos os dias. Então, minha maior preocupação aqui com vocês hoje é conseguir fazer você entender que é importante você acompanhar essas leituras para que você possa entender a matriz das variáveis que vão influenciar o comportamento do preço. E para finalizar, a gente tem aqui o VIX, tá? Que é o indicador do medo nos Estados Unidos, que quando ele está próximo de 3% de alta, significa que as pessoas estão no momento já de realização dos seus lucros, ou seja, os papéis tendem a descer o preço, tendem a cair, quando ele está próximo da região dos 3% de alta. E o contrário também é verdadeiro, quando está próximo da região dos 3% de baixa, quando está negativo, as pessoas ficam em pânico para vender logo os seus papéis para potenciais compradores, para que elas não tenham prejuízos grandes. E da mesma forma, isso vai acontecer com o VIX brasileiro, tá? O VIX brasileiro, ele é aqui um indicador recente que foi colocado, mas ele está se mostrando bastante interessante de ser observado, tanto quanto o VIX norte-americano, tá? Então a gente precisa entender aí como é que fica a relação desses dois, observando eles ao longo do tempo nos pregões. Durante as nossas aulas ao vivo, a gente vai sempre dar uma olhada em todas essas coisas e ver qual é a relação que está tendo, que essas coisas estão tendo em relação ao índice e ao dólar, tá bom? Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre alguns aspectos básicos do gráfico para que vocês possam entender a construção de setups operacionais, que é a parte onde a maior parte dos traders se interessa. E eu não me preocupei em dar informações extremamente completas aqui nessas aulas, porque, em primeiro lugar, as pessoas geralmente não assistem, tá? E em segundo lugar, as pessoas elas ficam muito ansiosas para ir direto para aquilo que ela vai precisar fazer para operar. E aqui é que é a divisória, aqui é que entra a grande diferença daquele trader que vai ter longa vida no mercado financeiro daquele que não vai ter, tá? Então, é óbvio que você quer assistir as aulas dos setups, vai ser super importante, é fundamental sim, mas mais fundamental do que as aulas dos setups é, são essas aulas que vocês assistiram até aqui. E é sobre isso que nós vamos continuar desenvolvendo o nosso conteúdo nas salas ao vivo, nos encontros individuais e nos encontros coletivos que nós faremos além do mercado financeiro. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.